Oi, como é você? Eu sou Eric Camarão. E nesses últimos dias eu estava pensando bastante sobre a ideia de tempo, como nós o definimos, como ele passa e principalmente o quão angustiante é um pouco a ideia de que nós estamos vivendo numa contagem regressiva estranha da nossa própria vida. Não sabemos quando ela acaba, mas sabemos que ela está passando e temos vários sinais disso, sabe? E nessa pira estranha de pensar sobre estar ficando velho, sobre tudo tá mudando, eu experimentei um sentimento que eu não experimentava há muito tempo, cara, que era a tal da nostalgia. Eu comecei a me lembrar de alguns momentos da minha vida, tanto os mais recentes quanto os bem antigos lá da infância. Isso me rendeu um misto de saudades com um pouco de vergonha alheia. É estranho para pensar como as coisas passam tão rápido assim. Eu me lembro da minha infância de uma espécie de flashback muito rápido. Algumas coisas me parecem tão frescas na minha cabeça, mas outras eu não lembro. E isso é um pouco angustiante pra mim, sabe? Eu tenho muito medo de perder um pouco disso, de me esquecer dos principais momentos da vida, porque alguns deles foram importantes pra mim e eu não lembro deles, sabe? Mas em contrapartida, eu me lembro dos momentos ruins com exatidão incrível de detalhes. Eu consigo ter qualquer noção de como eles me marcaram e como de alguma forma eles afetam a minha vida até hoje. Principalmente alguns recentes. Os recentes são até engraçados porque a maioria deles foram situações que na época parecia grande coisa, mas hoje eu olho e rio assim, sabe? Mas os lados de trás eu olho e penso, porra, eu lidei com aquilo de uma maturidade horrível, sabe? E chega até a ser um pouco engraçado, porque do mesmo jeito que eu não consigo olhar pro meu eu pré-adolescente, assim, sem sentir um desconforto enorme pelas coisas que eu fazia e pensava, assim, ao mesmo tempo eu não consigo olhar pro meu eu criança sem sentir aquela coisa, sabe? Uma vergonha alheia. Mesmo que eu olhasse a vida de uma forma bem mais simples do que eu olho hoje. Ao mesmo tempo eu me lembro que eu era muito pilhado com a ideia de querer crescer logo, sabe? Chegou um momento ali que eu sinto que eu cansei muito rápido. Sei lá, eu me lembro que pra mim era muito mais legal pensar em como eu ia fazer pra zerar o Mega Man no meu emulador do Super Nintendo do que eu ia brincar, sabe? Ou desenhar. E isso me faz pensar hoje que talvez isso seja um limitador. Talvez seja uma das razões de eu estar tão limitado criativamente, sabe? Eu conversando com outras pessoas, todas elas falam que tiram momentos da sua infância ou até mesmo utilizam desse período como aspiração artística e criam em cima disso coisas espontâneas. E eu olho pra isso e penso, cara, eu acho que eu não tenho um pouco disso, sabe? Às vezes acho que me falta uma imaginação que eu perdi, porque eu não queria imaginar mais, sabe? Eu apenas queria aproveitar experiências sem ter que ficar criando ou fazendo de maneira repetitiva, sabe? Eu lembro que chegou um momento que eu me sentia muito exausto de brincar com os brinquedos. Eu ficava tendo que pensar e ao mesmo tempo era muito mais legal jogar jogos Super Nintendo, cara. Eu lembro que eu gostava pra caramba do Legend of Zelda, do Mario World e jogar MMO, tá ligado? Eu acho que eu comecei a jogar World of Warcraft, foi o primeiro assim. E é interessante que eu sou da geração Z, né? Então eu ainda me lembro um pouco dos períodos arcaicos sem tecnologia, ou aquelas coisas analógicas que eu acho que hoje me remetem bastante saudade em si. Pô, eu lembro do meu, sei lá, guitarrinha, velho, mano. Um celular com um tecladão enorme, assim, dava pra botar joguinho, fazer um monte de coisa. Eu lembro também daqueles que você arrastava, cara, era coisa muito legal. Eu me lembro de quando anunciaram o smartphone touchscreen, tá ligado? E quão isso demorou pra chegar. E eu lembro quando chegou, quão novo era tudo, sabe? A gente ficava com aquela ideia de possibilidades e tal. E hoje é a coisa mais normal de todas. Tipo, uma geração inteira praticamente se criou com essa tecnologia já em mãos. E temos outra que está literalmente se desenvolvendo com ela. E é estranho isso porque deu uma grande mudada, não só na nossa concepção social das coisas, quanto na concepção de existir no ambiente chamado internet. Mesmo que esse ambiente já existisse há um certo tempo, eu lembro que a gente não tinha uma necessidade tão grande de algumas coisas igual a gente tem hoje, de consumir conteúdo como era no YouTube, ou consumir conteúdo frenético igual é hoje no TikTok, ou ao mesmo tempo uma necessidade de precisar existir, sabe, nesse lugar. Eu me lembro o quão era necessário ter uma conta no Facebook, expor suas ideias, seus pensamentos, você. E hoje se converteu a ideia de criar uma pseudo-vida perfeita no Instagram, ou pelo menos fazer com que as pessoas vejam seus momentos felizes e esteja lá um pedaço da sua existência registrado em fotos e stories. E falando assim, eu até pareço aqueles senhores ou até jovens emocionados que falam que no meu tempo as coisas eram diferentes porque existia mais conexão e pipipi, papapó, mas na realidade eu até gosto.
Porque hoje, querendo ou não, nós temos uma facilidade tão grande de capturar momentos e compartilhá-los de uma forma legal, sabe? A gente não precisa mais revelar uma foto, a gente pode simplesmente fotografá-la e jogá-la para o mundo assim em 2, 3 minutos. Dentro dessa perspectiva de poder criar e registrar, eu penso que talvez isso pudesse ser até uma solução para aquela angústia de sentir que eu estou perdendo coisas dentro da minha cabeça, perdendo esses momentos, mas eu ainda não consigo ter essa persona ativa na rede social. Eu não vejo sentido em compartilhar as coisas que eu vivo com outras pessoas. Eu sou um antissocial na rede social. Eu, por exemplo, eu acho que capturar meus momentos felizes e poder me lembrar deles é uma coisa interessante, mas essa ideia de registrar eles para poder outras pessoas viverem, digamos assim, ele comigo é uma coisa estranha ainda, sabe? Eu acho que produzir momentos bons que realmente lhe tragam uma felicidade para depois trocá-los por uma ansiedade de ser ou não ser interessante, ou de estar ou não estar num feed, ou de curtir ou não curtirem. É estranho ainda porque mesmo que para mim a internet não tenha um sentido de preciso estar online para estar vivo, porém eu sinto que a algum momento eu preciso começar a fazer isso para dar valor a algo que não existe, mais vale alguma coisa, sabe? Que nem um NFT, digamos assim. E pra você que não sabe o que é um NFT, é uma tecnologia que pode ser encarada hoje como um vinil, digamos assim, sabe? E se você já tem idade para não saber o que é um disco de vinil, basicamente era um dispositivo arcaico onde as pessoas armazenavam sons e que para tocar era necessário um dispositivo mais arcaico ainda, chamado vitrola. E foi graças a essa tecnologia que os índios descobriram coisas como o rock nacional e MPB. Eu espero muito que ninguém leve isso a sério, mas sobre a questão do NFT e do vinil, eu acho que ambos se assemelham, pois eles não têm utilidade, digamos assim. O NFT é basicamente nada, é apenas códigos e uma capinha, e o que dá valor a isso é quem comprou aquilo ou o que aquilo representou dentro da internet e do momento que foi feito. E o disco de vinil é a mesma coisa, que as pessoas dão valor ali é o que está dentro, que é o disco em si que foi gravado nele, e a capa. E mesmo que eles pareçam inúteis no dia de hoje, ambos os dois têm alto valor agregado pelo que as pessoas decidiram dar a eles. Eu sei que ainda existem pessoas que usam vinil porque dizem que existe mais qualidade no áudio, digamos assim, quando você escuta direto da vitrola, tem agudos e graves definidos, como isso é infinitamente melhor que as músicas comprensadas que são colocadas nas plataformas digitais como Spotify, YouTube. E mesmo que pareça idiota comprar ambas as coisas no dia de hoje, as pessoas continuam comprando, produzindo e vendendo, tanto NFT quanto vinil. E eu sinto que por não entender muito bem como compartilhar minhas coisas, eu ainda não entendo e não tenho ideia como começar a dar um valor ou conseguir esse tal reconhecimento, digamos assim, converter curtidas, sabe, entender um poder de influência que foi criado, digamos assim, e que pra mim não vale nada como um NFT, mas acaba interferindo na vida real e, querendo ou não, é uma das coisas que eu preciso para me desenvolver profissionalmente, ou até mesmo como um criador de conteúdo, digamos assim. Eu acho que por estar numa vibe meio epicurista, digamos assim, nos últimos tempos, eu esteja tentando aproveitar demais os momentos assim e realmente buscar um sentir feliz, sabe? Eu acho interessante como essa simples ideia de aproveitar momentos simples da vida com outras pessoas, fazendo coisas que gostam em si e usar isso como uma verdadeira busca da felicidade, acaba sendo uma filosofia interessante e me ajuda a ser um pouco mais grato pela vida e querer aproveitar um pouco mais em si. Porém, ao mesmo tempo, é estranho quando os momentos acabam em si. Eu acabo ficando com um sentimento de vazio, assim, sabe? E fica aquela coisa, tipo, e agora o que eu faço? Eu não sei se é porque eu planejo muito esses momentos, tipo, geralmente eu antecipo muito e fico na expectativa e quando acontece, às vezes acontece tão rápido, quando acaba, fica aquilo, sabe? Ficar pensando em tudo durante uma semana, sabe? Ou ficar se perguntando se podia ter sido diferente, podia ter feito algo diferente.
ou apenas ficar nessa coisa de, poxa, será que eu deveria ter feito alguma postagem? Será que eu deveria ter registrado aquilo e ter feito daquilo um evento especial que merecia ser registrado? Ou será que os pequenos momentos que eu saio pra ir pro cinema com meus amigos, saio pra jogar jogo de tabuleiro, ou só com umas causas aleatórias no Discord, será que esses momentos eles merecem ser registrados? E será que eles têm alguma importância fora que eu dei pra eles naquele momento? E será que isso é compatível com uma opinião popular? Bem, eu particularmente não sei, mas eu só sei que estamos acabando mais um episódio de Lixo Espacial. Muito obrigado se você ouviu até aqui. E só para dizer, esse foi uma primeira tentativa de programa com pauta. Não sei se deu certo, mas vamos ver no final aqui do áudio inteiro. Mas é isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!